Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Todo Santo Dia. Hoje é um dia muito especial porque eu estou aqui com uma mulher que tem uma história de vida surpreendente. Ela não é apenas uma filha de Deus, mas alguém que nas suas atitudes, nos seus atos, demonstra isso e vai te inspirar a ser essa filha afortunada e, mais do que isso, a você resgatar a fé, a esperança, a força que há em você. Eu estou com a empresária, ela é palestrante, ela é escritora e também é cofundadora da Neodente. Eu estou com Clemilda Tomé. Minha amada, obrigada por aceitar esse convite, obrigada por estar aqui comigo, eu estou muito feliz, transbordando de felicidade. E eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre você, porque depois o público quer saber toda essa trajetória, porque é inspirada na fé, na superação, na força, no ânimo e na resiliência. Então, eu Total. quero tudo, saber tudo. Bom, Andressa, primeiro eu quero agradecer a Deus e ao Divino Espírito Santo de estar aqui com você, porque era um sonho de muito tempo, desde 2019, quando eu te ouvia pela manhã, você sempre com as palavras que realmente eu precisava naquele dia. E continuei, mas não fui tão, não todos os dias, mas até aqui, com a força do Divino Espírito Santo, hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu sou Clemilda Tomé, sou uma pessoa muito religiosa. A minha vida ela é embasada realmente na espiritualidade, que, aliás, eu recebi o seu livro, né? A Espiritualidade. Olha, gente, Todo santo dia. vocês têm que ler, de verdade, porque aqui traz muita coisa do dia a dia. Ainda você vai preencher aquilo que realmente você precisa. Maravilhoso. Mas por que disso tudo, Andressa? Quando eu nasci no dia 25 de dezembro, minha avó falou o seguinte: não vamos colocar o nome dela de Natália, Natalina. O nome dela é Clemilda de Jesus. E eu sou a 14ª de uma família de 15 irmãos, Andressa. Eu esperei 13 irmãos para chegar a esse mundo. O que você acha? Será que eu não tenho, ou quando foi programado, que eu não tinha uma missão muito grande? Com certeza, com a ajuda da minha mãe, uma pessoa que não tinha estudos, nem ela e nem meu pai, eles eram agricultores, mas tinha uma coisa assim, olha, eram pobres de dinheiro, mas eram trilhardários de valores, Andressa. Meu pai me ensinou muita coisa pelo lado do trabalho e a minha mãe, para você ter uma ideia, ela levantava 4 horas da manhã para ir numa capela que a gente morava no mato. Nós morávamos nas terras do meu avô, nem terras meu pai tinha. A nossa casinha era nas terras do meu avô. Então ela tinha que andar 19 quilômetros e ela fazia isso. E ali eu comecei a segurar na mão de Deus, de pequena. Bom, só que a gente vivia maravilhosamente bem, Andressa. Mas, com 10 anos, queimou todo o norte do Paraná em 64. Tudo. Inclusive aonde meu pai tinha algumas coisinhas ali próximos, que eram os armazenamentos, né, de alimento para nós. Não era para vender, porque nem tinha não tinha terra para isso. Bom, enfim, você imagine, 15 irmãos morando naquela casa, com muito amor, muito respeito, e tivemos que nos separar com 10 anos. Meus pais falaram o seguinte: aqui não tem mais nada para fazer. Então, ele decidiu que ele iria mandar alguns para a escola rural e outros ele mandaria para Curitiba. Nós chegamos em 5 irmãos em Curitiba e eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Era uma menina que não sabia falar,
que tinha medo das pessoas, tinha medo do telefone, que naquela época só tinha telefone. E sabe aonde eu fui trabalhar, Andressa? Num jornal. Olha, tudo preparado, porque num jornal, imagine tanta notícia, Sim, tanta coisa. exatamente. Eu tinha que melhorar de uma forma ou de outra. Mas eu tive alguns mentores ali dentro, algumas pessoas que foram meus anjos e me ajudaram. E dali, mas antes quero te contar uma coisa lá, o ensinamento do meu pai. Como nós não tínhamos praticamente nada, não tínhamos brinquedo nem nada, ele nos levava sábado para comer uma balinha. Davam aqui uns 8 quilômetros assim de casa. E um dia eu pedi para ele me levar, ele falou, eu não tenho mais dinheiro. E para eu poder te dar essa bala, você vai ter que trabalhar para ganhar, porque isso eu tinha 5 para 6 anos, Andressa. E aí eu perguntei, e o que a gente tem que fazer, pai? Eu e meu irmão mais velho, um pouquinho mais velho que eu. Ele falou, olha, vocês têm que ir lá, eu plantei um arrozal, vocês têm que tocar o passarinho. Nós fomos, eu e meu irmão, 4 horas da manhã, ficamos lá, xixi, passarinho por uma semana. Imagine uma criança. Hoje eu vejo os meus netos, outras crianças por aí. Gente, é completamente assim, inadmissível. Como que eu conseguia fazer aquilo? Mas eu tenho certeza, Andressa, de tudo isso. Depois ainda a gente vai ver um pouquinho mais, mas tem um grande motivo. Eu tinha que aprender a ganhar o dinheiro para eu ter a minha bala, porque são valores. Meus pais passavam os valores sem eles entenderem que eles estavam passando tudo isso para nós. A dificuldade, para mim, no meu caso, não foi dificuldade nunca. Foi com alegria que eu fui tocar o passarinho, foi com alegria, com tristeza no coração de deixar a família, mas eu tinha certeza que o pensamento deles, quando nós viemos para Curitiba, que o pensamento deles era realmente o melhor para nós, mesmo com uma dificuldade. Quando nós chegamos em Curitiba, Andressa, nós fomos morar numa meia-água. Sabe o que é meia-água hoje? Não. É um loft. Mas lá não era loft, era uma casinha de madeira, que tinha só um fogão, uma mesinha, um banheiro e 2 beliches no quarto e na frente. E daí quem foi com você? Foi quem? A sua mãe? Não, Só vocês só os 5? irmãos. Não, só os Uma irmãos. Mas tinha o mais irmãos, velho, então. uma irmã mais velha, Tá. a Marina. Ela que nos orientava. Ela era a nossa. Ela ganhava dinheiro costurando. Bom, enfim, só para você entender, nessa casinha, nos primeiros dias, era eu que cozinhava, as minhas irmãs ajudavam meus tios lá fazendo serviços de casa, e eu fazia o serviço na minha casa, lavava, passava e tudo, com 10 anos. E dormia, Andressa, num colchão em frente ao banheiro que tinha aquelas molas. Por que eu conto isso? Não é para me vitimizar, entendeu? Depois, com todo o passar, você vai entender, caramba, como foi importante isso. Porque eu entendi que aquela minha dor ali, fetal, de dormir numa cama, longe da minha família, longe dos meus amores, né? Meus pais, que eu honro pra caramba, eu gosto de contar isso, justamente porque tem gente que tem tudo e não valoriza. Não, eu valorizo muito, eu honro minha família, de verdade. Bom, enfim, com toda essa dificuldade, comecei a trabalhar. Aí eu não tinha dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que a gente imagina. Com 10 anos, eu era uma criança, eu ganhava 80 cruzeiros. Com 50 eu dava para minha família. Com 30 eu sobrevivia. Era para meu estudo, para eu poder pagar o ônibus e me alimentar. E sabe o que eu fazia, Andressa? Eu comprava uma ficha de ônibus. Eu trabalhava na Gazeta, era numa praça chamada Carlos Gomes, comprava ali uma fichinha,
de ônibus, pegava meu livro, botava embaixo do braço e uma banana. Por quê? Eu não podia comprar almoço. Eu não tinha o suficiente para isso. E se eu saísse na rua com aqueles ensinamentos do meu pai, ele dizia assim: você tem que guardar para você não ter o que está acontecendo conosco aqui, que a gente não tem quase nada. Então vocês vão estudar e tudo. Então os ensinamentos estavam ali presentes. O que eu fazia? Sentava naquele ônibus, ia até o ponto final, lá no Boqueirão, que levava mais ou menos 1h30. Era o suficiente para eu ler, aprender, descansar, me alimentar e voltar para o meu trabalho, e assim eu não iria gastar nada. Agora me diga, como que uma menina com 10 anos tem todo esse discernimento? Só pode ser ação Do Espírito dele. Santo, sim. Entendeu? Olha, quando eu conto assim, Andressa, as pessoas podem falar, ela está contando uma história. Não, gente, é real. Eu sofri muito com a saída do meu lar. Mas, de um outro lado, foi muito gratificante. Porque hoje, quando eu saí, eu dizia o seguinte: um dia, se Deus quiser, eu vou poder ajudar muitas pessoas. E ali tem uma outra passagem que eu vou te contar, que eu não tendo dinheiro, um dia o meu alimento maior era um cachorro-quente. Fui e comprei um cachorro-quente, sentei na beira da calçada. Olha essa. Sentei na beira da calçada, estava comendo o meu cachorro-quente e chegou um menino na minha frente e falou assim: você me dá um pedaço do seu sanduíche? Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe dizia: olha, quando alguém pedir algo para vocês, vocês dividam, porque a gente não sabe quem é que está na sua frente. E eu, naquela hora, lembrei disso e dividi. Quando eu dividi, eu tive um insight e eu lembrei: nossa, eu acho que esse menino é o menino Jesus. Uau. E eu falei: Senhor, me ajude, que eu possa realmente um dia alimentar um monte de gente, que eu possa alimentar essas crianças, porque eu tinha passado fome, sabe, Andressa? E ele me ouviu e foi me direcionando, Andressa. Fiz psicologia, e para eu poder ter conhecimento também, eu mudava de empregos, porque eu não tinha dinheiro para pagar curso, e não tinha um curso como tem hoje. Era outra realidade. Total. Imagine, para você fazer um curso ainda era por correspondência, mas era assim, mandava um livro, você tinha que estudar e não tinha um mentor, não tinha uma plataforma, não tinha nada. Então eu mudava de emprego, por quê? Porque eu já estava entendendo um pouco ali do jornal, já tinha passado de sessão e tudo. Isso já com 6 anos, 7 anos que eu estava lá, já com 16 anos, 17. E fui para fazer psicologia. Na faculdade foi difícil para mim também, porque eu não tinha conhecimento assim. Eu tinha estrutura da família, mas não tinha estrutura de pessoas que tinham estudos. Foi muito difícil, Andressa. E imagine você estudando, todo o pessoal que estava em volta era uma faculdade particular, porque os mentores da Gazeta pagavam para mim e o diretor da faculdade auxiliava também. Então, eu não precisava pagar. E todos os alunos que frequentavam, os meus amigos, tinham condições financeiras. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o xerox, Andressa. Mas eu estudava muito. Chegou no 4º ano, eu fui convidada para trabalhar numa outra empresa chamada Brastemp na época. E aí o que aconteceu? Eu fiz um cálculo, quanto que eu iria ganhar com a psicologia e quanto que eu iria ganhar com a Brastemp. Para você ter uma ideia, 10 anos
eu teria que trabalhar como psicóloga para ganhar o que eu ganharia em 1 ano com a Brastemp. Então, eu estava no 4º ano, eu deixei e fui trabalhar com a Brastemp. Ali começou a minha estrutura profissional para que um dia eu pudesse ter a minha empresa. Trabalhei em vários departamentos, estudei muito, conheci. Eu era coordenadora de promoção de vendas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma responsabilidade grande para uma moça, para uma menina, na minha época, mas eu enfrentei. Aliás, eu sempre enfrentei. Por isso que eu digo, as dificuldades, quando elas chegavam, na verdade, não eram dificuldades. Ele estava me trazendo conhecimento, porque é na dificuldade que você aprende, não é? Nos problemas é que você tira a solução. Nunca você pode ficar paralisada, né? Então, eu era direcionada. Não era, não. Eu sou. Hoje, eu sou mais ainda, porque hoje eu tenho uma condição que eu posso fazer coisas diferentes. Se eu estou aqui, neste lugar hoje, é porque a minha missão, ela é muito valiosa. E eu sei que você vai abrir umas portas, não é que eu estou usando isso, mas eu sei que o Divino Espírito Santo, ele ilumina a gente, porque eu não fui buscar isso. E você me chamou para eu vir aqui, para eu sentar do teu lado. Eu tenho plena certeza que tudo aquilo que eu passei, e tem mais ainda, gente, não é só isso. Se você quiser fazer alguma pergunta, porque eu tenho muita coisa. Até chegar meu casamento. Eu tô quebrantada aqui. Até chegar meu casamento. Eu queria fazer assim, umas considerações Diga. Do que eu tô vendo da tua história, para quem está nos ouvindo, que está se identificando com tua história. Porque quantas pessoas que não estão nos ouvindo que tiveram uma infância de escassez, em que o pai e a mãe, por falta de necessidade mesmo, de possibilidade, tiveram que abrir mão daquilo que era o mais valioso para eles, porque você é tão valiosa que ele disse, não tenho como deixar ela sem alimento. Pelo meu amor, eu confio em Deus, assim como a mãe de Moisés. Ela iria perder Moisés. E daí ela disse assim, não, entre perder o meu filho, eu abro a mão para o mundo. E você vê também com Ana. Ana, quando foi ter Samuel, ela não conseguia engravidar. E ela disse, Senhor, eu abro mão de Samuel para ti. E daí a gente percebe na tua história que houve uma abertura, mas porque você era de Jesus. Você é Clemilda de Jesus. Você veio pelos seus pais, mas a sua missão ela é muito maior. Então, isso tudo mostra para quem está nos ouvindo que a gente precisa confiar. Às vezes a gente diz que confia, mas a gente não entrega. Não, mas tem que confiar de verdade e tem que buscar. E tem que buscar. Não pode ter medo de nada. Claro que existem os medos, né, Andressa, que a gente tem de atravessar a rua, de saltar de um paraquedas sem estar bem. Que é natural. Mas, sim. Né, agora... Mas precisa enfrentar. E a gente vê que você enfrentou, você foi adiante. E toda essa jornada, ela foi te fortalecendo para construir, porque quando eu te conheci, o que eu senti na hora que eu estava escrevendo um livro para ti, é legal que quem está ouvindo escute, eu senti muito a história de Esther. E eu não sei se você percebe, nós estamos no tempo de Esther. Quinta-feira, amanhã, 18h18, começa os 3 dias que ela fez de jejum. E estamos nesse dia. E eu senti muito, Deus, a história de Esther na tua vida, que talvez seja para esse tempo que você foi chamada. Então, mas eu tive que fazer que nem quando você constrói um prédio, você tem que fazer a fundação. E ele me preparou para a fundação, uma boa fundação, para que o meu prédio pudesse ser o mais alto possível. Eu não tenho ego, André, mas, na verdade, eu sinto isso. Então, voltando... E como é que foi? Então, agora voltando lá. Muita superação, aí você... Isso foi criando uma base, mas nesse tempo você ainda não era casada, você era uma menina. Aí eu conheci meu ex-marido, Geninho Tomé. Ele já era dentista. Nós tínhamos a clínica que eu falei, que eu ajudava ele na clínica.
E eu percebi que os nossos pacientes estavam precisando de implante, mas numa condição bem inferior ao que existia ao mercado. E aí, de tanto conversar com ele, explicar, porque ele é um gênio, tá, Andressa? Então, ele não, na verdade, ele não olhava isso, ele trabalhava com muito amor, fazia um trabalho incrível, mas não era, ele era um periodontista, ele não era um profissional da área de cirurgia. Então, com o tempo, levou-se alguns anos, ele foi estudar, foi para os Estados Unidos e comprou um curso lá maravilhoso. O professor dele deu uma barra de titânio e falou para ele o seguinte, ó, leva, faz um protótipo e aí você vê, começa a estudar, porque o mestre viu que ele era uma pessoa que tinha capacidade de desenvolver. Ele chegou no Brasil, levou para um armeiro esse protótipo, não, um pedaço do titânio. E para você ter uma ideia, esse implante que foi feito pelo armeiro, que é o senhor que faz a arma, né? Ele está na minha boca. Foi o primeiro implante, fazem 33 anos, Andressa. Bom, aí, mas por que é que eu queria que ele realmente fizesse tudo isso? Porque, além de ele ser um cientista, eu imaginava o seguinte, nós vamos ajudar os nossos pacientes. Nunca imaginei que nós iríamos construir uma fortaleza como a gente construiu. Então, para ajudá-lo, eu fui fazer odontologia com 37 anos, Andressa. Nossa. Por quê também? Porque eu queria entender de tecido duro, de tecido mole. Para quê? Para eu vender saúde. Não era para vender um parafuso, uma metalurgia. Então, quando eu fosse conversar com os profissionais, que eu estivesse à altura, que eu pudesse explicar tudo isso. Por quê? Para fazer um bom produto. E eu tinha certeza que o doutor iria fazer o melhor. Realmente, ele é um gênio e continua sendo. Hoje, ele é um dos maiores speakers do mundo na implantodontia. Mas, na época, imagine, nós começamos ali dentro da clínica para os nossos pacientes. Aí, eu lembro que, no começo, todo mundo falava assim, gente, vocês são loucos. Como isso? Escuta bem, Como isso? Existem as multinacionais aqui dentro, que são as detentoras, os maiores players estão aqui, são importados. Como é que vocês vão conseguir superar isso? Andressa, sabe qual que era a minha conversa? Eu chegava, nós começamos com uma mesinha de 50 por 50 num congresso. Sabe o que eu falava? Doutor, me ajude hoje, experimente o nosso implante. Se o senhor nos ajudar, nós vamos, se o senhor comprando esse produto, amanhã, o senhor vai ter assim uma infinidade de produtos e com uma condição que o senhor vai ganhar muito dinheiro, eu dizia, e vai ajudar os seus pacientes. Vai ser muito fácil para o senhor. E o que aconteceu, Andressa? Isso. Olha a bênção, entendeu? Mas por que eu falo isso, gente? Porque ninguém, nem eu e nem o doutor, escutamos as pessoas que falavam não para nós. E segundo, nós não estávamos pensando em ganhar milhões. Nada. De coração. Era devolver saúde. Hoje, a Neodente está em 89 países, devolvendo saúde para milhões de pessoas. Então, tem um propósito, não tem isso? Porque quando a gente fala em propósito, muita gente pergunta assim, o que é propósito? Na verdade, o propósito é um propósito para o outro. É para o outro, já está dizendo, para o outro. Então, tudo aquilo que nós derramamos no outro é um propósito que é de Deus para nós. E quando me perguntam, Clemilda, você fala tanto de espiritualidade. O que é espiritualidade? É você entender o outro. Quando você entende o outro, você vai crescendo, você vai recebendo, você vai tendo de volta isso. Então,
E hoje, com tudo isso, Andressa, me perguntam assim, Clemilda, por que é que você ainda quer continuar, quer escrever livros, quer trabalhar, quer fazer isso, quer fazer aquilo? Eu digo o seguinte, gente, eu estou começando agora. Ai, que linda. Mas é verdade, até então havia o aprendizado. Todas essas dificuldades que eu passei, que nós passamos também, foi por quê? Porque chegou uma hora que nós vendemos Anel Dente. Nós já tínhamos o dinheiro. Mas não é o dinheiro, Andressa. O dinheiro é uma energia maravilhosa. E eu quero ser mais trilhardária ainda. Amém. Porque quanto mais eu tiver, eu tenho certeza absoluta que muita gente vem comigo. Eu não estou falando, porque quem me conhece sabe dos meus valores, que eu carrego desde menina, não deixei que nada acontecesse para eu poder estar aqui hoje falando de verdade em nome de Deus e não falando de Deus para querer ganhar alguma coisa. E que eu seja realmente, que eu possa fazer a minha missão, que Ele já, Amém. que Já Ele desenhou, que Ele já fez antes de eu nascer. Eu tenho certeza absoluta disso, Andressa. E eu hoje estou aqui para poder ir muito além daquilo que eu imagino. Eu tenho certeza que se eu seguro na mão dele, ele me mostra o caminho. E este caminho de estar aqui junto com você, uma mulher espiritualizada, uma mulher que fala no nome de Deus, que eu sinto de verdade isso, tem alguma coisa. sim. Tem alguma coisa. Eu poderia estar hoje em qualquer lugar no mundo, Andressa. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, menos aqui. Eu creio. E quando você me falou, você pode vir fazer um podcast? Caramba, eu pedi a ele e falei, Jesus, me mostra, me ensina como eu devo proceder, tá? É muito poderoso, assim, desculpa, eu tô quebrantada aqui, mas você vai falando, vai passando um filme de tanta coisa. Mas tem muita coisa, só que eu não vou poder falar tudo, né, André? Sim, vai passando um filme e eu vejo, assim, em você uma verdade. Mas é real. Eu vejo uma transparência, eu vejo uma vontade que pessoas de 18 anos, 19 não têm. O que eu enxergo em ti é uma força, é uma clareza, é uma persistência. Mas isso tudo é o Espírito, porque tem a Trindade. E o Espírito, ele é isso. Ele é a força, ele é a direção, ele é a chama. Então, por isso que eu acho que na hora que eu escrevi, eu lembrei da história de Esté. E Deus me colocou em ti a história de Esté. E é muito linda a história dela, né? Ela salvou os judeus. E é o que você está falando, que você chegou até aqui, você ajuda muitas pessoas, já ajudou, só que você sente que existe algo muito maior do que isso. Posso te dizer uma coisa? Eu acho que não. Eu falo assim, eu ajudei. Não, eu não ajudei. As pessoas se autoajudaram. Talvez eu tenha contribuído, dado uma direção. E você sabe que eu falo um pouco na internet também, mas é muito pouco. E sabe quem são os meus seguidores? São jovens de 18 até 44 anos. Eu sou uma mulher de 70, eu ficava imaginando que seria assim, acima de 50, né? Não. O maior número, são poucos, mas eu quero atingir mais. Mas não é para ter números dentro da minha internet, não é nada disso. Eu quero passar um pouco da minha experiência, de tudo que eu consegui tirar as pedras do meio do caminho, não desistir, não ter preguiça, de jeito nenhum. Eu levanto desde os meus 10 anos, 3h30, 4 horas, depende do dia. Mas eu não levanto só para levantar, Andressa. Eu levanto para rezar,
para agradecer. Primeira coisa, agradecer de estar viva, porque a nossa vida é o maior presente que Deus nos deu e muitas vezes as pessoas, eu não critico não, mas muitas vezes as pessoas esquecem do valor que é a vida da gente. Então, e aí, vou cuidar da minha saúde, fazer meus exercícios, me alimentar bem e pedir a Ele mesmo proteção para que eu possa levar para esses jovens e para os mais velhos também que estão precisando, entendeu? É porque você coloca, inclusive, Clê, é muito forte que a tua trajetória mostra todas as chaves que uma pessoa de sucesso precisa ter. Inclusive, eu vou escrever um livro, agora você já vai estar no meu livro. Eu vou escrever um livro chamado Milagre da Prosperidade. E eu estava selecionando algumas pessoas para contar as suas histórias de sucesso. E você vai ser uma delas, com certeza. Muito obrigada pelo carinho. Eu tenho certeza que acho que essa união aí, a gente pode ajudar muito. Não é ajudar. É A gente trazer pode passar a palavra e discernimento. discernimento. Exatamente. E despertar. 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 E assim, as chaves que você passa, você acorda cedo, você já agradece. Todos os milagres que Jesus fazia, antes ele agradecia. Então, você que está aí nos ouvindo, se você quer milagres na sua vida, você precisa da existência. Acreditar antes deles terem acontecido. Então, posso contar um milagre meu? Conta. E eu tô ansiosa, porque eu quero escutar essa história toda. Olha, bom, já estava com uma situação super boa financeiramente e tudo. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, netos incríveis, minha São família 2 é homens linda, ou 2 homens. Ah, 2 homens maravilhosos, trabalham comigo. Um é presidente do meu conselho, o outro trabalha com o pai, e os 2 trabalham juntos. E nós nos damos super bem, nossa família é abençoada. amém. E eu fiz uma cirurgia, e depois dessa cirurgia eu tive embolia pulmonar. A única doença até hoje na minha vida, eu sou muito saudável, eu não tenho nada, não tenho nada. Parece comigo. Mas isso aqui que aconteceu realmente foi para eu entender algumas coisas. O milagre. Eu praticamente morri, Andressa. Eu entrei no tubo, num tubo escuro, era bem preto, ele foi clareando. Quando eu cheguei no dourado, uma coisa mais linda, que eu estava já me sentindo uma coisa Nossa, feliz. você teve assim. experiência? Sim. E aí, claro, eu estava dentro de uma UTI naquele momento e tinha os médicos fazendo meu Tentando, tratamento. sim. Eu voltei, eu estava gelada, sobrevivi, fiquei mais alguns dias na UTI, sobrevivi. Daí eu perguntei ao Senhor, e agora? Me mostra o que eu devo fazer. Se eu Quantos voltei, anos? fazem 7. Uau, Olha a história, 7. 7 anos, é forte o número 7. E aí eu pedi, me mostra agora realmente por quê? Por que aconteceu isso e eu não fui? E, de repente, eu conheci meu novo marido, uma pessoa incrível, é meu companheiro, a gente tem uma união de muito respeito, de muito carinho, mas o milagre foi esse. Não só de ter voltado, mas através do meu atual marido, eu fui no Tony Robbins, eu fiz o Wendel Carvalho, nós fizemos Paulo Vieira, nós procuramos alguns mentores, até porque eu sou bem mais velha que ele, o nosso relacionamento no começo não estava muito interessante, e a gente aprendeu a conviver e viver o amor de verdade, sabe? O respeito de um ser humano para com o outro, né? E ali, a partir daquele momento que eu fui fazer os nossos cursos, além de eu ter ganho o meu marido e estar com ele, eu aprendi a falar um pouco publicamente. E é isso. Então, eu estava entendendo agora, há pouco tempo, assim, poxa,
eu tinha medo. Lembra que eu não sabia falar? Eu tinha medo, eu era uma pessoa Impressionante. introspectiva no começo e tudo. Mas claro, fui melhorando. Quando eu já fui fazer faculdade, eu já era uma outra pessoa e tudo e tudo. Mas agora, quando eu chego para falar, o Divino Espírito Santo, ele age. Claro que a gente tem que ter um pouco de conhecimento para você passar também. Não é você chegar só a falar. Então, olha que coisa incrível. Eu não poderia, pela medicina, eu não poderia estar aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que foi ele que me colocou lá. Não que ele me colocou lá. Fez que acontecesse algo para eu entender o meu propósito maior de vida. Entendeu? O que uma pessoa na minha condição poderia fazer? Ficar chateada, né? Questionar, fazer um monte de outras coisas. Por quê? Eu já tenho condição, eu estou numa vida incrível, né? Não, não é por aí. Não é A sobre gente isso. tem que enxergar os sinais. E eles estão aí. E você não pode perder essa oportunidade de segurar na mão de Deus, porque só Ele faz e pronto. Nós somos instrumento. Eu brinco que nós somos Lego, um pedacinho do Lego. É Cada um verdade. encaixa, nós não verdade. estamos nos conectando. Sim. É o Lego. E as pessoas, quando elas têm um propósito igual, elas se conectam. Verdade. Tá? E essa luz que você fala, pode ter certeza que é o Divino Espírito Santo falando. Não quero me achar nem nada, mas eu digo para ele, pode me utilizar. Eu estou aqui justamente para isso. E essa é a diferença, Clemilda, porque muitos não estão disponíveis. Eu não deixo se tudo. colocam. Domingo tinha uma palestra, me convidaram para falar para algumas mulheres. Eu estava na praia, eu falei, não, imagine que eu vou ficar aqui, eu vou lá. Uau. Tem alguém lá no meio, uma que seja, entendeu? Entre milhares. Vou ajudar a despertar e resgatar. Lógico. E olha, foi lindo, foi maravilhoso. Muitos choravam e muitas riam, mas sabe o que é o chorar para mim? É a emoção, é de entender, de se conectar, de estar feliz também. Porque o choro não é de tristeza, entendeu? De poder estar ali, de sonhar. Algumas vezes acontece com você. Acho que acontece com você. Eu sonhei estar aqui, não aqui, de conhecer você. Andressa, me fala um bom dia. Claro, você com milhões de pessoas ali na tua frente, né? Clemilda era mais uma. E nem poderia, nunca, jamais eu imaginei do outro lado. Eu falava assim, um dia eu vou conseguir, né? Talvez uma dessas também queriam estar próxima da gente. E olha, não adianta falar em Deus, não adianta falar em Jesus e no Divino Espírito Santo e viver de verdade a sua fé, a sua espiritualidade, se você não abraça o outro, se você não traz o outro para a sua realidade também, entendeu? Isso não adianta nada. Nós não somos nada. Não é verdade? Essa vida ela passa tão depressa. Teve uma frase que impactou muito o meu ano passado, que eu comunguei com alguns amigos mais próximos, assim, e vou comungar agora contigo, quem estiver nos ouvindo. E que mexeu muito, muito, muito. Eu lembro que no final do ano eu falei até pro Carlos, né? O Carlos é bem amigo meu, e na mensagem final de ano eu disse, amigo, reflete sobre isso aí, porque mexeu muito comigo. E o que eu ouvi? Que existe um estudo, né? Lógico que se a gente pensar que a primeira, a gente ainda está se construindo até os 10 anos. E a última, por mais que a gente esteja muito bem, vamos dizer, você está maravilhosa, mas a média, por mais que esteja muito bem, às vezes tipo, já vai ter uma dorzinha aqui, dorzinha ali e tal. Não é nada. Isso é exceção. A glória a Deus. Mas o que acontece? Eu, por exemplo, estou com 44. Se for nesse raciocínio, eu tenho 15 nesse boom. E o que acontece? Não tem mais tempo para perder. Não. Cada 5 anos meu é muito valioso.
cada ano meu é um ano tremendo que eu não posso mais ter medo, eu não posso mais duvidar, eu não posso mais pensar, nossa, será que... Não. Se Deus mandou, põe o pé porque ele vai dar o chão. Então, assim, isso me fez refletir muito, porque a gente vai amadurecendo, a gente arrisca, a gente faz as coisas, mas às vezes tem alguns caminhos que a gente deixa eu esperar mais um pouquinho, deixa eu planejar mais um tanto aqui, um tanto ali. E daí eu fui ouvindo isso e eu fui meditando sobre isso. Eu disse, meu Deus, é verdade. Tipo, eu não sei mais quanto tempo me resta, porque por mais que eu possa viver 80, 90, eu falo em 120 anos, nós sabemos que a gente não sabe a nossa senha de partida. Que nem você falou sua experiência pós-morte, né? Foi um quase pós-morte. Então, a gente não sabe. Então, não dá para a gente viver nessa vida a passeio. Não. E você contou testemunho agora. Você falou assim, eu estava na praia, eu estava bem e tá desfrutando, tá certa com o marido, com a família e tal. Mas daí Deus te fez chamar, não, filha, tem pessoas aqui, eu estou te chamando para uma palestra, vem aqui, que estão precisando de ti. E o que você fez? Você poderia ficar lá no bem bom e tal. Você disse, não, não é sobre isso. Eu quero contribuir, eu vou desfrutar, eu quero desfrutar, mas eu sinto que o que eu carrego precisa ser distribuído. Então, essa frase, ela mexeu muito comigo, ela trouxe uma meditação muito forte, principalmente nesse sentido, de que a vida, ela passa rápido Muito. demais. Parece que eu tinha 30 ontem. Então, Tá? E eu digo mais ainda, Andressa. Eu acho que com a experiência que a gente, né, adquire ao longo dos anos, não adianta você guardar a sua experiência, seja ela boa ou ruim, você tem que passar. Por quê? Conhecimento, ele é só conhecimento quando você passa. Enquanto você tem para você, é uma simples informação. Porque como é que os outros vão conhecer? Conhecimento é isso, é passar a sua experiência para que o outro possa, entendeu? Sim. Ele não precisa ser você, mas ele vai ter muito discernimento nisso tudo, como ele vai tomar uma atitude, né? E a minha história, num podcast não dá para a gente contar tudo. Eu ainda falo muito assim, rápido, mas tem muita coisa. Andressa, você já imaginou? Quando nós começamos, nós tínhamos, era eu, meu ex-marido e um colaborador. Só começou 3 pessoas. Tá. Sabe quando nós vendemos? Sabe quando nós tínhamos? 1.368 colaboradores. Uau! Tá? E, claro, que tinha 900 e poucos internos e externos. Nós não tínhamos, no Brasil não existia uma empresa... Em quantos anos para chegar nisso? 20 anos, Andressa. Hoje a Neodente está com 30 anos, fez esse ano 30 anos. Eu até recebi, esse ano passado, eu recebi uma homenagem, foi maravilhoso, mas por que a gente vendeu a empresa, Andressa? Eu amava muito, era uma família nossa. Na verdade, meu ex-marido cuidava da parte científica e criação e eu fazia a parte administrativa, vendas. Eu construí uma empresa do zero, a parte administrativa, e meu ex-marido construiu a outra parte da empresa. E aí, quando a gente já tinha atingido 51% do mercado nacional, nós queríamos levar para fora, porque era o meu sonho, né? E daí, como se faz isso? Vamos buscar um parceiro que tenha a mesma filosofia, que cuide dos nossos colaboradores, que dê continuidade, que leve para o mundo a saúde. E aí chegou a Strauma, né? Em 2012, nos comprou 40% e em 2015 ela finalizou. Por que a gente vendeu? Porque para ir para um outro mundo, para um outro país, você tem que ter conhecimento da cultura, né, Andressa? E nós não tínhamos. Então, se nós saíssemos para a Europa, assim, nós tínhamos um escritório lá, mas não era. A Europa era só Portugal, em línguas diferentes, nós não estaríamos aptos, né, a entrar assim de imediato. E aí eles não, eles tinham já o mercado, era um mercado premium. E
só vendemos mesmo porque eles nos falaram. Nós vamos dar continuidade com o nome, nós vamos cuidar dos colaboradores, essas pessoas que começaram com vocês. Então, a gente decidiu vender. Mas foi uma das melhores coisas que nós fizemos, Andressa. Porque assim a gente pôde levar mais saúde bucal a milhões de pessoas. E você vê que o tempo inteiro na sua história, para as pessoas aprenderem isso, o que eu enxergo? O tempo inteiro, Clemilda, você trabalha para o outro. Mas automaticamente você recebe, porque aquilo que a gente planta, a gente recebe. Total. É a lei da semeadura. Nossa, mas eu só recebo, Andressa. Sim. Eu só recebo. Mas porque você Aí se todo doa mundo fala muito. assim, Clemilda, como é que você consegue? Eu hoje transito em qualquer lugar, Andressa. Nos melhores lugares no mundo. E eu sou convidada. Eu nunca pedi nada a ninguém para chegar assim, ó, eu quero estar aí, eu quero fazer isso. Você consegue? Você sabe que tem uns trâmites. Você consegue para eu fazer isso? Não. Deus que te dá o acesso. Com certeza. E Ele quer que eu enxergue mais ainda para eu poder passar. Eu me sinto a filha mais amada dele. Desculpa. Que bom, mas é assim que cada um tem que se sentir. Você percebe que você chega nos patamares que você chega e todos podem também chegar se assumirem sua real identidade. Olha, você assume, você diz ainda assim, sou a filha afortunada que ele ama de paixão. Eu não tenho, nem nesse momento, eu tenho uma mentalidade de escassez. E ninguém deve ter uma mentalidade de escassez, Andressa. Porque é ser egoísta de ter uma mentalidade de não poder dar uma palavra, de não poder, mesmo financeiramente, poder fazer algo para o outro, entendeu? Não é fazer. Auxiliar essa pessoa naquele momento. Porque ela, se realmente ela quer crescer e viver isso, ela vai buscar. Como eu, né? E eu não digo só eu, Andressa, porque ninguém faz nada sozinho. Não. Primeiro, eu sou instrumento. Segundo, eu busco também gente para estar junto e fazermos todo mundo junto, né? E é isso que muda o jogo, gente. Porque você percebe, você sabe da sua força, mas você sabe que sozinho a gente não consegue nada. E tem uma história muito bonita que eu não sei se você já ouviu, mas eu estava numa aula de filosofia, eu escutei, que certa vez um professor chegou para um aluno e disse algo sobre o espelho. Que, na realidade, quando Deus fez o mundo, ele não queria que houvesse o espelho. E daí o aluno ele pergunta, mas por quê? Aí ele falou, porque eu fiz os teus olhos para que você se enxergasse através da pupila do seu irmão. Uau! Isso é espiritualidade. Então, por exemplo, quando eu te olho de verdade nos teus olhos, na verdade, quem eu estou enxergando sou eu. Então, eu tenho que cuidar de ti, eu tenho que fazer por ti como eu faria por mim. E daí você vê que isso é uma das palavras de Deus. Fazer para o outro, amar o próximo como ama a si mesmo. Olha, aí a minha filosofia como empreendedora. Quando nós vendemos, surgiram assim imensas empresas para que eu pudesse fazer parte, ou como colaboradora, investidora, ou mesmo comprasse e tal. Eu falei, não, eu tenho que seguir uma linha. Se eu devolver saúde, seja qual for o meio, eu estarei junto. Então, hoje a gente trabalha com a saúde odontológica, né? Trabalhamos com a médica e devolvo saúde através de restaurantes também. Tenho fábricas que produzem, tenho 2 fábricas, uma produz produtos white label, nós fabricamos só para as grandes empresas na área da odontologia, e a outra nós fabricamos produtos para medicina, que é produtos de esterilização de hospitais, de centro cirúrgico, né? E a outra linha é alimentos. E eu sinto que Deus vai te colocar também na saúde mental, emocional, porque você é prova viva disso. Porque, assim, uma coisa é a pessoa que fala, mas não vive. Outra coisa é quando você tem a autoridade da vivência. Olha, a minha história, ela é valiosa.
assim, eu sou apaixonada por esse trajeto, entendeu? Que parece que foi longo, mas não. É verdade, a gente diz, não foi. Não. Apesar dos meus 70 anos, eu vivi praticamente E não parece. trabalhando, Andressa. Nunca parei de trabalhar na minha vida. Claro que eu sou uma mulher que eu me cuido, né? É linda, linda, Obrigada. linda. Somos. Mas por quê? Por que a gente tem que se autocuidar? Porque é a morada dele. É verdade. Como É o você templo arruma a sua dele. casa Sim. para receber seu amigo, para receber... E você não arruma, entendeu? Verdade. Por favor, a única coisa que eu digo para você, se você quer ser próspero de verdade, segura na mão de Deus, pede discernimento, mas não tenha preguiça. Verdade. Se vierem algumas pedras como vieram no meu caminho, olha, ele te orienta como você se transforma, se vira um Sansão para tirar todas essas pedras do meio do caminho. Eu até falo assim, né, que a pedra quando ela vem, você pode ser um Davi, que daí você pega a pedra e mata o problema, o Golias. Você pode ser Michelangelo, você pega aquela pedra e faz uma obra de arte. Você pode ser um construtor, você pega aquela pedra e faz um grande arranha-céu. Você pode ser um distraído, que você vai cair. Você pode ser um insatisfeito, que você vai ficar brigando e não vai sair do lugar. Você escolhe o que você faz com a pedra que está no caminho. Você pode usar ela, inclusive, para ser degrau para a tua próxima fase. Mas o que eu percebo é que nada do que acontece com a gente é por acaso. Se a gente souber fazer da forma correta, a gente vai encontrar nos problemas as maiores bênçãos da nossa vida. Até porque a pedra, quando você consegue remover, você não está falando de músculo que você tem força. É da sua fé. É. Quando você tem fé e você acredita, porque está pronto. Né? Não é verdade? É você querer fazer. Eu não me acho mais do que ninguém, Andressa, de verdade. Eu sei da minha trajetória, mas eu quero passar isso, porque se foi difícil no começo, e hoje eu posso transbordar, entendeu? Gente, vale a pena, mas vale a pena mesmo, de verdade. É muito forte. Eu fui ver, eu tô aqui olhando, você vendo tanta coisa. E daí eu vou me emocionando, mas muito forte, Clemilda. E em tudo que você viveu e todas as superações que você passou, qual foi o momento que você sente, além desse que você mencionou, que foi do pós-morte, creio que foi um grande renascimento, mas qual foi o momento assim que hoje você sente assim que diz que tem momentos que a gente passa que é muita dor, que às vezes a gente questiona, por mais que você tenha essa fé, às vezes vem aquela dúvida. Quando será que vai acontecer? Porque o que eu sinto quem está nos assistindo, que um dos maiores dificuldades é com o tempo da espera. E a gente está numa sociedade muito imediatista, a gente está numa sociedade em que tudo é muito rápido. As pessoas, elas constroem, vamos dizer assim, um império, às vezes, tipo, 3 anos no digital, 4 anos, coisas surreais. Uhum. E as pessoas estão muito se comparando uma com as outras. É terrível isso. E deixam de correr a sua corrida e ficam olhando para a grama do vizinho. Então, assim, fala um pouco, se você já viveu uma dificuldade pelo tempo da espera, e se não, o que você tem a falar sobre esse tempo? Porque ele é doído. Poxa, imagina, você faz, no teu caso você faz, você via acontecendo. Mas imagina para a pessoa que está fazendo, e olha para o lado e não vê acontecendo. Como dar esperança para essa pessoa? Primeiro, Andressa, eu acho que hoje existe milhões de mentores por aí, mas você tem que buscar realmente aquele que você vai aprender com valores, tá? Porque tem muita gente na internet que fala, né? Falar é fácil. Papagaio, todo mundo fala. É fácil. Mas é real esse conteúdo. O que você disse, não adianta você ficar buscando coisas que não te trazem resultado. Você tem que, dentro do seu nicho que você está buscando, primeiro você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Se não deu certo a primeira vez, busca mentores. Não deu certo, traz pessoas qualificadas próximas de você, que você vai mudar o seu pensamento.
Porque aquela história de que nós somos o reflexo das 5 ou mais Sim, pessoas, isso é real, é real. Andressa. Você não pode ficar perdendo tempo. Vamos Verdade. dizer, comecei um negócio, não estudei sobre o que eu tinha, não tenho processo, não tenho nada, como é que eu quero que dê certo? Aí vai na internet ficar vendo coisas que em 30 dias você resolve a sua vida. Gente, pode até resolver, mas eu acho É. difícil. Eu acho difícil. Verdade. Não estou dizendo que eles estão errados. Uhum. Até, de repente, eles estão criando nessa pessoa a vontade de crescer e dar um incentivo para ir buscar. Mas não é em 30 dias. Sim. Demora. Oh, E olha, não importa quanto demore. Quando você tem um propósito de fazer o seu melhor, seja o que você for fazer, você vai devolver algo interessante para a humanidade, vá, faça. Nem que você, na primeira hora não deu certo, na segunda, na terceira, mas olha, sem preguiça. Errar algumas vezes é valioso, Andressa. É muito valioso. o sucesso, inclusive, é isso, né? Claro, É um acúmulo de Imagina. falhas, de erros, e daí você não desiste uma hora, dá certo. Por favor. Eu já errei várias vezes. Abri um restaurante, fechei. Por quê? Agora, burrice é você dar continuidade no teu conhecimento, fica ali, não vai buscar mais, não vai buscar pessoas ou plataformas para que você possa estudar e você ficar insistindo na mesmice. Isso não pode acontecer. Daí não vai dar certo mesmo, entendeu? Agora, se você vai buscar, vai estudar, entende o processo, faz um business plan do teu negócio. Como é que não dá certo? Para quem é que eu vou vender isso? De que forma que eu vou vender? Hoje é muito mais fácil, Andressa. Muito mais verdade. Na minha época não existia isso. Era o telefone. Uhum. Hoje não. Você monta e-commerce, você faz lançamento, você faz isso, você atinge milhões de pessoas. Imagine para nós atingirmos 51% de Verdade. um mercado no Brasil, levou anos. Uhum. Imediatismo, ele leva, para mim é como jogo. Você ganha muito rápido, você nem tem tempo de assimilar o que você ganhou e você já está perdendo. É verdade. Então, o tempo é necessário. É o processo. É o É se processo. você está construindo sua empresa ou sua casa na rocha ou na areia. Total. E é isso. Então, o que você fala para as pessoas é esse tempo da espera, ter essa Ter paciência paciência. mesmo, ir ajustando a rota, né? Ver o que deu Claro. errado, ajusta Justa- aqui, faz mais um pouquinho, não desiste, persiste, Não pode continua. persistir com o mesmo erro, Teimosia. Sim. tá? Outra, o segredo, eu lembro, no nosso caso, sabe qual foi o maior segredo? Eu nunca tive medo de contratar pessoas que sabiam muito mais do que eu. Jamais. Aí falava, mas você não tem medo? Claro que não. Você vai colocar alguém aqui nessa cadeira que não te traga resultado, o que, que vai acontecer? Você vai ficar triste com a situação, porque você não vai ter resultado, e a pessoa está no lugar errado. Ela está deixando de crescer. Ela não vai evoluir. Você não pode pensar no que você vai ganhar. De ambas as partes. E quem faz com amor e com vontade, nossa, acontece. Já entra na frequência certa. Eu estava lendo hoje que, inclusive, a frequência mais baixa que existe é a vergonha. Ela tem 20 Hz. Então, quando você está na vergonha, ela é mais baixa ainda que a culpa. Então, eu vejo muitas pessoas que, às vezes, vai para algum lugar e fica escondidinha, tem medo de falar, medo de se expor. E, às vezes, a empresa da pessoa, a pessoa ela não está progredindo ou não consegue se relacionar com ninguém porque ela não se sente merecedora daquilo. E a gente vê na sua identidade, que é uma identidade firmada em Deus, uma identidade que ter vergonha do quê? A gente é filho de Deus, vai ter vergonha do quê? Não tem que ter vergonha de nada. Ter vergonha de nada. Então, assim, eu percebo muito nisso, uma frequência alta, vibra no amor, vibra na gratidão, que é uma das maiores frequências, contribuição. Eu falo de gratidão, Andressa, desde quando eu tinha acho que 5 anos.
que eu lembro que os anjos falavam comigo quando eu ia buscar uma lata d'água lá no rio, no olho de água para minha mãe. Quando eu ia subindo, eu cansava e eu lembro que falava assim: é só mais hoje, é só estar terminando. Amanhã você tem um novo dia. Não, é verdade. Você sabe que nós temos os anjos que nos acompanham e eles, olha, me acompanharam a vida toda até agora. Não deixo de segurar na minha mão. Andressa, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Bendito seja Deus que me trouxe aqui. Eu estou aprendendo muito, eu estou falando bastante, mas eu estou aprendendo muito. E eu tenho certeza que este é o meu caminho de trilhar, de você pode ser uma mentora minha para eu poder viver a realidade que ele está proporcionando para mim, entendeu? De muito coração. Forte, Não, sim. mas é real. É real. Eu creio que o teu novo tempo vai ser um tempo que você nem imagina ainda. Meu Deus, mas se existe melhor do que isso? Você nem imagina ainda. Porque o que Deus tem para ti é poderoso demais, porque ele vê o coração. E o teu coração Ele é muito sabe. puro. Ele sabe. É. Eu converso com ele todas as horas. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que eu estou saindo fora do prumo, eu falo: Senhor, me ajuda. Sim. Não deixa eu ir para outro lugar. Me mostra de verdade isso tudo, sabe? E nós somos missionários, né? Sim. Eu não tenho dúvida, assim, de todo o encontro, do que a gente está conversando, do que Deus tem. E que bom, né, que ele nos uniu, que bom que está acontecendo essa conversa, esse podcast. A gente está, inclusive, testemunhando, a gente tá consolidando isso. E é um testemunho para quem está nos ouvindo, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, não, acontece na vida da Clemilda, acontece na vida da Andresa e na minha. Mas daí a gente pergunta: que ponto você está nessa disponibilidade? E daí não dá para você dizer assim: ah, não, mas ela já tem muito dinheiro, ela já. Ou você também já. Não, você viu a história dela. Ela começou de baixo, a empresa tinha 3 funcionários, você viu o maior não da vida, porque de tudo que você falou, o maior não para mim foi a parte que você falou dos pais. Mas isso... Tipo, nossa, você foi falando, porque, gente, ó, consegue imaginar, tipo, você ser separado da maior referência que você tem na vida. Não tinha mais nada. Mais nada. Entendeu? Mas ainda assim, você carregou Deus contigo, a certeza de que tudo aquilo, mesmo sendo muito pequena e não tendo a obrigação de ter essa maturidade. Mas daí você falou, você ouvia, dava espaço para a voz dos anjos e eles iam te guiando, eles iam te orientando, sempre. E não me abandonaram até hoje. E não vão me abandonar. Jamais. Porque eu seguro muito forte na mão deles, entendeu? Olha, Andressa, está sendo muito bom para mim isso aqui. De verdade. Espero que, se exista alguém que esteja desistindo... Eu já tive casos. Verdade. Numa imersão que nós fazíamos, eu, Mamá e o Minotouro, uma menina veio para mim e falou o seguinte... Me chamavam de doutora, sabe? Doutora, a gente tinha terminado 3 dias a imersão e ela chegou e falou assim: olha, eu quero confidenciar uma coisa para a senhora. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Que coisa boa aconteceu? Ela falou assim: olha, quando eu vim para cá, nessa imersão, a menina tinha uns 22 anos, agora tem mais. Ela falou assim: olha, eu vim aqui, eu já estava prestes a me suicidar. Mas a minha mãe pediu, porque ela tinha uma tia que trabalhava com a doutora e ela conhecia a história da doutora e ela pediu para eu vir fazer essa imersão para eu entender algumas coisas na minha vida. Olha quanta responsabilidade, né, Andressa? Você já imaginou se eu estivesse fazendo aquilo ali por um outro motivo, por outra coisa? Não, nós queríamos mesmo a transformação de pessoas. E a gente recebeu, assim, alguns feedbacks que realmente eu me senti assim, caramba, eu tenho que buscar mais, eu tenho que, entendeu? Eu tenho que mergulhar mais profundo. E essa menina,
quando ela me abraçou, ela falou assim, você Ah, pode me dar um... Você sabe, sei. pode me dar um abraço? Gente, eu não vi ali uma menina que queria se Sim. suicidar, entendeu? Queria amor. Amor, só É, isso, só mais isso. nada, só O mais que a gente nada. busca o tempo Um inteiro é beijo, amor. todo mundo, todos É verdade. nós, todos nós Fazemos o que fazemos temos por por amor. amor. Não existe outra coisa. Então, eu tenho vários testemunhos assim que validam, e aí eu fico pensando, caramba, eu tenho que, né? E eu não tenho que mudar nada, André, assim, tipo, como eu sou, entendeu? Eu tenho que mudar alguns pensamentos e ser mais resiliente ainda, entendeu? Para entender mais, para eu poder falar. Simplesmente isso. Então, na verdade, porque você já tem muito disso. É porque então Deus está querendo te usar mesmo tremendamente para coisas muito maiores e que vai necessitar, porque cada degrau que a gente tá com alguns recursos. Para ir para o próximo, a gente já precisa entrar com a nova armadura. E até porque, eu digo, não é porque eu tenho 70 anos, mas eu não tenho muito tempo para perder. Nenhum de nós, eu sinto a mesma coisa. Cada minuto da minha É vida, nossa precioso. senhora, se já era, agora é muito mais. Perfeito. É exatamente o Muito que mais. Deus mais tocou em mim nesse final de ano. Diz assim, filha, todo minuto da sua vida, cada ano agora, cada vez mais precioso. E você vê que hoje, quando eu abri a palavra, veio exatamente a devolução da Arca da Aliança. E, e, e não combinamos nada, a Arca da Aliança atrás de você. Então, eu sinto que é um novo. Vai ser uma devolução de algo assim que não estamos nem imaginando. Eu vou te pedir uma coisa. Amigos, não precisa todo dia falar. Amigos, não precisa. Ele precisa orar, Verdade. rezar para que o outro possa seguir a sua missão da melhor forma possível. Eu só te peço que, se a gente estiver um pouco distante, que você sempre me coloque, não a Já está. Clemilda, mas assim, que me coloque para que eu possa realmente assumir aquilo que eu devo assumir de E verdade você na acredita que minha vida. semana passada Deus Ah, me incomodou para orar por ti? é mesmo? Olha que coisa Foi. maravilhosa. Sim, Nossa, ele é. Aí eu não tenho nem palavras. O que eu vou falar? Não existe palavras para ele, entendeu? Só sim. dizer assim, amor, amor, eu sou Grata venero, demais. grata, e gratidão para mim desde menina, que eu já falei, né? Mas não existe palavra. Eu quero A uma sua palavra. palavra é gratidão, afortunada. E daí a gente vê que a sua fortuna espiritual, emocional, mental, financeira, vem da gratidão, que foi a primeira coisa que Jesus nos ensinou. Ele não fez um milagre sem que ele nos estendesse gratidão, obrigada. Então, tudo ele já deu graças antes de todas as multiplicações. Andressa, eu teria tudo para ser totalmente diferente do que eu sou. Tudo, entendeu? Vim sozinha para uma cidade grande, uma menina bonita, entendeu? Um monte de coisa. Nunca sempre fui para a igreja, fui filha de Maria, entendeu? Não, sempre acolhida dentro da religião. Porque também nós também temos que ser acolhidos, né? Para que a gente possa dar continuidade. E olha, ele me mostrando o meu caminho. Nunca deixou, nunca. Parabéns, minha amiga. Eu queria ficar o dia inteiro aqui, né? Conversando com você. Olha, Sim. numa outra oportunidade, a gente pode falar de outras coisas, mais um pouquinho Sim. de espiritualidade, de Deus, mas eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho da minha história, básico do básico. Isso não é nada, Nossa, já foi tão forte. mas não ela em si realmente é muito forte, mas quando a gente tem uma bênção, né, a gente segura na mão dele. Nós criamos uma carcaça, que isso para mim chama-se resiliência, e a gente não desiste nunca, entendeu? E eu não estou falando de boca para fora, não, gente. Não, Isso é é real, história, é isso é real. de Deus mesmo,
de quem me conhece desde menina e mesmo profissionalmente, tanto no Paraná, no Brasil, lá fora, entendeu? Do nosso trabalho, de ser, de não perder os valores, nunca, nunca. Hoje, se eu quiser fazer alguma coisa, Andressa, tipo assim, valioso, eu chego num lugar, as pessoas falam, leva. Não, não é por aí. Mas é porque o que vale é isso na vida, entendeu? Não é o dinheiro que a gente tem, é o que a gente é. Essa é a maior fortuna nossa. Eu sou trilhardária nesse sentido, de Amém. verdade. Sem ego, sem nada. Mas o que vale para mim é isso. Quando se fala, tem que se cumprir. Nossa, quanto ensinamento. E uma mensagem final que você gostaria de deixar, uma mensagem que transborda na sua vida, nos seus dias, qual seria? Muito amor, cuidar da sua família, cuidar do que é seu e cuidar muito da espiritualidade. Verdade. Porque sem Deus nós não somos nada. Respeite seu momento, mas viva. Cuide do maior presente que você tem, que é a sua vida. E através da sua vida você pode transformar muitas outras vidas. Gratidão. Oh. E a você também. Obrigada também. A mensagem que eu queria deixar também, gente, é de gratidão. Gratidão por você, Clemilda, de ter vindo aqui, compartilhado uma história tão linda que vai ajudar tanta gente. Uma história de amor, de resiliência, de superação, de persistência e, mais do que tudo, de fé. Eu vejo a tua história assim, uma história de fé, uma história de esperança. Mas uma esperança não de que ficou de braço cruzado, mas uma esperança que foi lá, Jamais. fez, acreditou, mesmo nos trancos e barrancos, viveu um monte de coisa. Viveu desde separação dos pais, separação de marido, que a gente sabe que é muito difícil. Total. Muito. Tive um aborto também no meio do... Não, tem um monte de Olha, coisas. Não dá teve tempo, né? aborto, Também, que é uma com das 6 maiores meses. dores. Aham. Que É, foi, mas eu para eu tenho 2 entender, filhos. foi Entre do os último dois. entre os dois. Entre os 2 Olha, filhos. Não, mas hoje eu tenho os 2 maravilhosos. Tenho, do meu mais novo, eu tenho 2, um de 12 anos, um menino e uma tem um menina, netinho. que sábado faz 5 anos, a Helena. E outra do meu mais velho, que nasceu há 4 meses, a Maria Francesca. Então, olha, Olha que bênção. Você tá vendo, gente? Sempre Deus dá a oportunidade de recomeçar. Nenhum não que a gente leva, nenhum luto que a gente vive, ele é para sempre. não. Cada capítulo que se encerra tem um novo. Mas a gente só vai viver o novo se você fechar o antigo e se decidir viver o novo. Porque muitas das pessoas, elas... Eu converso com muita gente, Clemilda, e daí às vezes fala para mim, eu tô em depressão. Aí o que aconteceu? Perdi meu marido. Eu faço, nossa, e faz quanto tempo? 3 anos. Então você vê, a pessoa tá 3 anos Muito naquele tempo. capítulo. Se a pessoa diz assim, não, André, faz 1 mês, 3 meses, até 6 meses, enfim, compreensível, mas depois já passou 1 ano, até na palavra de Deus, quando Moisés morre e Deus vai conversar com Josué, ele fala, não, é 1 mês. É um mês. Tem que fechar o capítulo, porque eu tenho uma história para ti. Ele viveu, agora você tem que viver a sua história. Luz. É, a sua luz. E a gente vê que você fez isso tudo, então você foi fazendo tudo certinho. Mas eu digo que eu ainda não fiz. Eu não cheguei. Eu ainda estou começando, Andressa. Acho que é agora. Como Esther, que foi o que eu senti quando eu escrevi no teu livro, que é como se Deus dissesse assim, eu te trouxe para esse tempo, te preparei para esse momento. Eu li um pouco da história dela, mas eu vou ler mais ainda, tá, Andressa? E tá bem no período de ler, porque é o período, até arrepio de novo, é o período dela. Vou me espelhar. Amém. 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 Andressa, Minha amiga, ó, obrigada. gratidão por você me trazer aqui, para eu poder contar um pouquinho e dizer que o Divino Espírito Santo continue te iluminando, trazendo palavras abençoadas que realmente transformem muito, muito, muitos, não só eu no momento, mas um monte de famílias, tá? Você realmente é especial. Gratidão pelo convite, né? E eu me sinto merecedora,
Muito obrigada. Obrigada eu. Amo sua vida. Jesus te honre. Amém. Amém. A tua também. Oh, beijo, gente. Beijo grande. Meu amor, que Falei lindo. demais, né?